Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Ó, vídeo do capítulo 11, tá? De Química 2. Vamos falar muito rápido desse capítulo, tá? O capítulo é de equação Clapeyron mais densidade de um gás, tá? A equação de Clapeyron a gente já falou nos outros vídeos, né? É o tal do partido Venaruto, PV igual a nRT. Quando eu tenho um número de mols constante, quando não há perda de massa, eu posso fazer aquele PVT Povotor. Lembra disso? Aqui, ó. Vou até colocar aqui rapidinho. Aqui, ó. PV igual a nRT e o tal do PVT Povotor. Então, ele está falando muito sobre isso nesse capítulo, tá bom? Essa parte aqui, que é a equação de Clapeyron, equação para gases, né? E PVT Povotor quando eu não há perda de massa. Então, esse NR aqui, ele vira o quê? Ele vira constante, né? Aí eu passo T para cá e fica PV sobre T. E aí você pode fazer o PVT Povotor, tá? Então, prestar atenção nas questões quando ele falar que não há perda de massa nem de número de mols, tá? Basicamente é isso, uma parte do capítulo, ok? Agora, vamos aqui para essa parte aqui, estado gasoso e seu comportamento. Vamos ver se vocês entendem isso aqui, né? Fez uma tabelinha aí que tá assim, forma, volume, pressão e temperatura, sólido, líquido e gasoso. É bem simples, tá, gente? Imagina o seguinte, o sólido. Por exemplo, pega um cubo de gelo. Se você colocar um cubo de gelo num copo, o cubo de gelo vai mudar de forma? Ele não vai mudar de forma, ele vai continuar o cubo de gelo, né? Significa o quê? Que o sólido tem uma forma constante. Agora, o líquido. Se você pegar uma água líquida e botar no copo, ele vai ter a forma do quê? Daquele copo. Se você mudar o copo, a água vai se adaptar àquele copo. Concorda? Ou seja, no líquido vai mudar a forma, tá? Então, aí os gases, o que acontece com os gases? Eles também variam com a forma do recipiente, né? Por exemplo, se você põe num recipiente pequeno, os gases vão ficar ali todos juntinhos no recipiente pequeno. Se ficar num recipiente maior, eles vão se expandir e vão ficar ali no recipiente maior. Então, eles variam com a forma do recipiente. Bem simples, né? Muito bem. Vamos falar aqui de volume. Sólido. Se você botar o cubo de gelo lá, ele vai continuar com o mesmo volume, né? Então, sólido tem um volume constante. Líquido. Se você pegou uma garrafa de refrigerante e botou tudo num copo, ele vai continuar com o mesmo volume. Só mudei o recipiente. Agora, o gás ele vai variar com o volume do recipiente, né? Se o gás está no recipiente de 100 ml. Se você passar esse gás para um recipiente de 200 ml, ele vai ocupar os 200 ml, né? Por isso que ele varia com o volume do recipiente, essa partezinha aqui, né? Tá? E pressão. Pressão não provoca variação de volume. Já tentaram pressionar algo sólido? O sólido muda de forma? Não vai mudar de forma. Ou seja, quando eu aplico pressão em algo sólido, ele não provoca variação de volume. O líquido, ele é ligeiramente compreensivo, como ele está dizendo ali. Tá? Dá até para aplicar uma pressão no líquido, mas ele vai mudar muito pouco de volume. Tá? Muito pouco. Agora, quando eu aplico pressão num gás, quando eu aplico uma pressão, né? A gente já falou sobre isso, né? Você diminui o volume do gás, né? Ou seja, o gás ele pode ser comprimido ou expandido. Comprimido é quando eu aumento a pressão, vou diminuir o volume. Agora, quando eu diminuo a pressão, ele sofre uma expansão, tá bom? Então, pressão, ele está falando sobre isso aí. Aí, temperatura. Alterações de temperatura provocam pequenas alterações de volume, tá? Muito pouco, tá? Agora, no líquido, alterações de temperatura provocam pequenas alterações de volume. É a mesma coisa sólido e líquido. Agora, gasoso, alterações na temperatura provocam grandes, significativas alterações de volume. Tá? Então, quando eu altero a temperatura, o volume de um gás, a pressão de um gás também, e o volume de um gás ele é sempre alterado. Tá? Alterado bastante. Ok? Muito bem, a grande diferença entre gás e vapor, tá? É o seguinte, a palavra gás é usada a elementos que já estão na nossa temperatura ambiente em forma de gás. Então, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, como estão em forma de gás já,
a gente sempre chama eles de gás. Por que a água, a gente fala vapor d'água, tá? Porque vapor da água no estado na nossa temperatura ambiente, ele está no estado líquido, né? Ou seja, ele está a 25 graus Celsius, ele está no estado líquido. Então, ele não está em forma de gás. Por isso que a gente fala de vapor d'água, é quando ele vaporiza, né? Tá? Só isso. É isso que ele está colocando aqui nesse OBS. Aqui. Sobre aquela última parte da apostila, fala de densidade, tá? Densidade, você tem duas densidades, a gente vai dizer aqui os dois tipos de densidade. Primeiro caso aqui, densidade absoluta, que também a gente chama de massa específica. Vamos relembrar algumas coisinhas aqui, né? Densidade é massa sobre volume, né? A gente acho que já viu isso, ou em física vocês já viram, né? Densidadezinha, então, massa de um gás sobre volume de um gás, tá? Sempre você vai ter essa densidade, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa densidade na forma da equação Clapeyron, tá? Então, ó, PV igual a nRT, correto? O que você tem que saber? Número de mols é a massa sobre a massa molar, tá bom? Então, ó, número de mols é a massa sobre a massa molar, tá? Pensa o seguinte, vou até provar isso aqui para vocês, ó. 1 mol, ele tem uma massa molar, concorda? N mols, ou seja, eu não sei quantos mols tem, N mols, equivale a uma massa que eu não sei qual é, que é diferente da massa molar. Se você multiplicar cruzado aqui, vai chegar nessa fórmula aqui, ó, tá? Porque vai ficar N vezes MM, N vezes a massa molar, igual a massa. Passando a massa molar para baixo, você chega nessa fórmula aqui, entendeu? Então, essa é a fórmula. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Número de mols é a massa sobre a massa molar. Tudo bem? Vamos apagar aqui. Então, se o número de mols é a massa sobre a massa molar, eu posso substituir o Nzinho aqui, o número de mols, por massa sobre massa molar. Então, eu vou fazer aqui, ó, PV, massa vezes RT sobre massa molar, tá bom? Aí é que tá. Se eu passar esse volume para cá, é o seguinte, eu vou passar a massa molar que está dividindo, vou passar para cá multiplicando. O volume eu vou passar para cá dividindo, porque ele está multiplicando aqui também. Então eu vou botar uma coisa assim, ó, pressão vezes massa molar, que veio para cá, igual a massa RT sobre o volume, não é? O volume está multiplicando, passou dividindo. Massa molar está na divisão, passou multiplicando. E a massa sobre o volume é quem? A densidade. Então vai ficar pressão, massa molar, densidade, RT. Né? Porque massa sobre o volume é densidade. O que está multiplicado aqui pela densidade eu vou passar para cá. Então vai ficar pressão vezes massa molar sobre a constante dos gases e a temperatura, né? Vamos relembrar isso, hein, gente? P, pressão, normalmente está em ATM. Massa molar é a massa daquele elemento, cansei de botar vocês fazerem isso. R, constante dos gases, geralmente é 0,082. E T, temperatura em Kelvin. Lembra disso, tá bom? Então, isso é densidade absoluta, tá? Vamos para a próxima densidade. Muito bem, gente. Então, outro tipo de densidade é a densidade relativa, tá? Que é o seguinte, densidade relativa, você vai relacionar dois gases e você vai calcular uma razão entre essas densidades, tá? Então, imagina que eu tenho essa fórmula dessa densidade, imagina que eu estou falando de um gás A. Então, densidade de A, pressão de A, massa molar de A, R de A. E o R não vai ter A, né? Porque o R é constante, é sempre o mesmo valor. Temperatura de A. Aí imagina que eu tenho um gás B, que aí é a densidade de B, pressão de B, massa molar de B, R, temperatura de B. Tudo bem? O que vai acontecer? Quando ele quer a densidade relativa, ele quer fazer assim, ó,
densidade de A sobre densidade de B. Ele quer botar uma razão, uma divisão, uma fraçãozinha entre as duas densidades, apenas isso. Tá? Só que, quando eu uso a densidade relativa, para eu fazer essa densidade relativa, eu preciso que esteja nas mesmas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, eles têm que estar na mesma pressão e volume. Tá? Para ter densidade relativa, eles têm que estar na mesma pressão e mesmo volume, não, desculpa. Na mesma pressão e na mesma temperatura, tá bom? Ou seja, quando eu fizer aqui dA sobre dB e colocar aqui na fórmula, vou até colocar aqui. Quando eu colocar isso aqui, vai ter vários cortes aqui, ó. Porque se as pressões não vão ser alteradas, as pressões serão anuladas, serão o mesmo valor. Temperatura também. E o R, que é igual, né, porque é uma constante dos gases, também. Por isso a gente pode dizer, na densidade relativa, que a densidade, se eles estiverem na mesma pressão e mesmo tom e a mesma temperatura, a razão entre as densidades dos gases vão ser o quê? Iguais à razão entre as suas massas molares. Porque só sobrou isso, né? Só se ele disser que estão na mesma pressão e temperatura. Tá bom? Foi? Basicamente é isso, gente. Aula encerrada, tá bom? Vou enviar o gabarito depois dos exercícios indicados. Vou botar os exercícios indicados aqui. Tentem fazer antes, tá? Um abraço para todo mundo. Se cuidem.